Jesus, eu gostaria de ministrar ao seu coração nessa manhã com um tema que o Senhor, Ele trouxe para mim. Eu estava orando e Deus falou sobre essa palavra, dedicação. Dedicação, eu falei, Deus, o que eu vou pregar dentro dessa palavra? E Deus falou sobre dedicação. Fala para a minha igreja sobre dedicação. E eu pensei, é o desafio da igreja moderna. Fala para a pessoa que está do seu lado, dedicação. É o desafio da igreja moderna. Nos dedicarmos ao Senhor, nos entregarmos a Ele, viver renúncias, sacrifícios. É o desafio dessa igreja atual. Quando eu me converti, eu vim de uma outra geração. E eu experimentei de tanta coisa na minha vida. E eu acredito que muitos que estão aqui também tiveram essa experiência. Mas nesse tempo está se levantando uma igreja moderna. Mas eu quero dizer que os princípios não mudou. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus, ela não mudou. Então, a palavra do Senhor nos ensina a vivermos essa dedicação. Qual o significado dessa palavra, dedicação? Significa entrega, significa sacrifício, manifestação de apreço e amor. Vamos então repetir comigo? Vamos lá. Entrega. Ficou bonito para ensaio. Vamos repetir novamente? Mais uma vez para poder ficar bonito. Vamos lá. Isso é dedicação. É o que o Senhor pede para mim, para você nesses dias, nesse tempo, para esta igreja atual. O Senhor nesse tempo, Ele tem buscado de nós essa dedicação, essa entrega. E essa entrega, ela não pode ser pela metade. Ela não pode ser mais ou menos. O Senhor tem pedido de nós uma entrega total. É uma entrega total. É um sacrifício. Pastora, mas o sacrifício perfeito já foi feito na cruz. Pela sua salvação. Mas pela unção de Deus, é necessário ainda pagar um preço. Sabe, Deus nesses dias, Ele deseja rasgar os céus e liberar da glória dEle sobre a sua igreja na face da terra. Porém, Ele olha e procura os seus adoradores. Ele procura os seus fiéis, aqueles que estão andando retamente em fidelidade. Deus está procurando. Será que Ele pode encontrar aí no seu coração um desejo de viver uma entrega total a Ele? O Senhor olha da terra, Ele olha do céu e Ele procura alguém que esteja disposto a renunciar por amor a Ele. Renunciar muitas vezes a sua vontade, renunciar ao seu querer para que a glória seja dEle. Muitos renunciaram aqui nessa manhã, né? Vieram para o voluntário, pegaram na vassoura, né? Bem cedinho, nem tomou café, nem nada. Estão cheirosinhos aqui. Glória a Deus. Eu até falei, vou pedir para você dar um abraço forte aí, pastora, pelo amor de Deus. Dá um abraço no seu irmão aí, trabalhador, servo de Deus. Abraça seu irmão aí, se você conhece ele, né? Dá um abraço nele e fala, irmão, eu te amo, eu sei que você gosta de tomar banho, mas hoje você pagou um preço, e eu estou feliz com você, eu estou alegre, porque você está aqui juntinho comigo, né? Vivendo o tema do ano juntos, sempre juntos. Então o desafio da igreja de hoje é viver essa dedicação, sabe? Porque com a facilidade que nós temos hoje, pastora, hoje pela manhã eu vou ficar em casa assistindo culto online.
Eu posso colocar uma pregação, eu posso assistir uma transmissão. Meu querido, minha querida, a transmissão é para aqueles que estão impossibilitados de vir à igreja por algum motivo, estão doentes, estão passando um momento de prisão, estão em cativeiro, não fazem parte de nenhuma igreja e só tem aquilo ali para se alimentar. Há uma glória que Deus libera, é sobre a igreja, sobre quando o povo está reunido, sobre a congregação. A palavra fala, não deixai de congregar, como é o costume de alguns. Sabe, nos últimos dias, nós vamos ter cada vez mais uma igreja acomodada, uma igreja que quer viver o confortável. A palavra fala, por acaso, quando o Filho do Homem vir, ele vai encontrar fé na terra? Por quê? Porque o amor de muitos vão se esfriar e a fé cada vez mais vai diminuir. Mas eu quero declarar que sobre a igreja viva da aliança, não. O nosso coração vai arder em chamas, porque nós estamos esperando e aguardando a vinda de um lindo noivo. E o Senhor, Ele te espera e Ele te chama, igreja, para viver uma dedicação a Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, em outras versões, constantes e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O Senhor nos chama não para ser uma igreja impulsiva. Ora, eu tô que vive no tobogã, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Eu faço as coisas por empolgação, por impulso, não. O Senhor te chama para ser firme e constante. Repete comigo: firme e constante, abundante na obra do Senhor. Eu me converti aos 12 anos. E graças a Deus eu permaneço na presença de Deus. Pastora, a senhora nunca viveu um tempo de esfriamento? Sim, já vivi tempos de esfriamento na minha vida, de desânimo, sim. Mas eu aprendi que eu preciso ser dedicada a Deus. Eu preciso ser firme nele. Eu preciso ser constante. Eu não posso ter apenas momentos com Deus. Apenas viver uma temporada, né? Uma série com Deus. Eu vi uma temporada com Deus e depois eu dou aquela relaxada e eu dou um passeio lá no mundo. Eu não posso ser crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, né? Já ouviram essa frase? Eu não posso ser mais ou menos, porque a palavra fala que os mornos, ele vai vomitar. Eu não quero ser vomitada. A palavra fala que nós temos que ser cheios do fogo. Temos que ser cheios do Espírito. Temos que ser firmes e constantes, inabaláveis, sempre na obra do Senhor, no serviço da casa de Deus. Vão existir tantas e tantas coisas para nos paralisar, para nos impedir, para fazer com que nós não venhamos a nos dedicarmos mais. Talvez quando você se converteu, você foi tão dedicada à obra de Deus. Você se entregou totalmente. Você fez sacrifícios para Deus. Mas no meio da caminhada, os seus pés se sujaram. E você se feriu. E o teu pé está sujo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que os seus pés vão ser lavados. Porque Jesus falou, basta apenas os pés serem lavados. E a gente lava os pés e continua caminhando. Existem momentos, sim, que estamos desanimados, estamos entristecidos, passou alguma coisa, mas isso não é motivo para pararmos. Isso não é motivo para estarmos estacionados, porque a palavra do Senhor fala, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, na obra, no serviço, na casa de Deus. Nós temos que ser inabaláveis. Nada vai me parar, nada vai me impedir de viver uma entrega total. Nada vai me parar, nada vai calar a minha voz. Nada vai me impedir de continuar pregando do Evangelho, da palavra de Deus, de continuar falando de tudo aquilo que Ele fez por mim. Nada vai paralisar. Eu não vou enterrar os meus talentos.
Eu não vou negligenciar o dom que há em mim por causa das pessoas. Não. Eu vou fazer isso porque eu tenho um Deus. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é digno, Ele é merecedor. E eu preciso perseverar. Eu preciso ser inabalável. Eu preciso ser abundante na obra de Deus. Porque o nosso trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão. Fala para o seu irmão, o seu trabalho não é em vão. O nosso trabalho, o teu serviço não é em vão. Eu costumo dizer, né? Estamos chegando em setembro, outubro, novembro, dezembro. Algumas pessoas nesse período do ano começam a tirar férias de Deus. Começam a se afastar, né? Aí vem janeiro, fevereiro, março, carnaval. E algumas pessoas só voltam depois do carnaval, né? Quando voltam. Mas não é você, porque você é firme, você é constante, você é inabalável na presença de Deus, você é dedicado ao Senhor, você sabe o que Ele fez por você naquela cruz, e você não está aqui para servir pessoas. Lógico que nós servimos as pessoas, mas servimos as pessoas porque nós estamos servindo ao nosso Deus. E consequentemente eu vou servir as pessoas. Consequentemente eu vou precisar amar, perdoar, caminhar 1 milha, 2 milhas, entregar uma face, depois a outra face. Se eu tiver 2 túnicas, eu vou lá, tiro uma e entrego a outra túnica. É assim que é o Evangelho de Cristo. Então nós temos que ser abundante, porque o nosso trabalho, ele não é em vão. Tudo que você faz para Deus não é em vão. A sua fidelidade a Deus. Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, a sua fidelidade a Deus, ela não é em vão. Satanás, por muitas vezes, ele é um mentiroso. Ele é o príncipe desse mundo. E ele quer colocar nos nossos ouvidos: você está sendo fiel à toa. Mas a tua fidelidade a Deus, ela não é em vão. Ele está sendo derrotado agora, porque você está pegando essa palavra para a tua vida. E todas as vezes que o inimigo vier falar para você: você está sendo fiel à toa. Não, Satanás, vai para lá. Porque não está sendo em vão. A minha fidelidade a Deus não está sendo em vão. Aquilo que eu planto, eu vou colher. A recompensa dos céus para a minha vida, quando eu sou fiel. Então eu coloquei aqui: não é em vão a sua fidelidade a Deus. Por momentos na minha vida, eu pensei erradamente que a minha fidelidade a Deus era em vão. Já tive esse momento também de crise. Deus, eu estou sendo fiel a Ti e eu não estou vendo as coisas acontecerem. É só luta, é só problema. Outras pessoas não são fiéis e estão vivendo muito bem. Isso é mentira de Satanás. Mas graças a Deus o Senhor falou comigo. Porque quando nós buscamos, Ele fala. Quando você vai para os pés do Senhor, Ele fala com você. Ele ministra no seu coração. Então a sua fidelidade não é em vão. Seja fiel em todas as áreas da sua vida. Seja fiel na sua vida financeira. Não é em vão. Seus dízimos, suas ofertas, não é em vão. No serviço na casa de Deus, não é em vão. No seu casamento, na dedicação à sua família, não é em vão. Na sua vida com Deus, lá na sua vida profissional, servindo lá o seu patrão. Ah, pastor, eu estou servindo e está enriquecendo. A Bíblia fala que nós temos que servir como se estivesse servindo a Deus. Não é o seu patrão, é Deus quem vai te abençoar. E muitas vezes através dele. Você está fazendo para o Senhor. Você está numa empresa, você tem um cargo. Mas é Deus quem está te recompensando. É Deus quem está vendo a tua fidelidade nos seus horários, no seu caráter, na sua maneira de proceder. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter esse caráter fiel, porque o nosso Deus, Ele é fiel, e nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Temos que viver essa fidelidade, e essa fidelidade, ela não é em vão. Suas renúncias, ela também não é em vão. Muitas vezes o inimigo tenta colocar
Você está renunciando à toa. Você está abrindo mão da sua vontade à toa. Abrindo a mão dos seus sonhos. De tudo que você quer à toa. Porque você não está vendo nada acontecer. Mas eu estou aqui nesta manhã, como uma profeta da parte de Deus, para dizer para você que não está sendo em vão a sua renúncia. Você tem renunciado para Deus, você tem feito sacrifícios para o Senhor, não tem sido em vão. Aquilo que você tem entregado para Deus não está sendo em vão. Ele olha do céu. Quando você deixa as suas vontades aqui nesse altar, quando você deixa a tua vontade na cruz de Cristo, Senhor, eu queria tanto, Deus, mas está aqui, ó. Eu entrego a minha vontade. Eu estou sendo crucificado. A minha vontade está sendo crucificada com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Quando começamos a entender esse processo, esse passo na nossa vida, nós avançamos, nós crescemos, nós nos tornamos a igreja que Deus Ele quer. A igreja avivada, a igreja que Ele deseja revelar a sua glória. Deixe as suas vontades no altar para favorecer o reino de Deus. Importa que ele cresça e eu diminua. Foi assim que João Batista disse. Falou, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias deles. Mas ele disse, importa que ele cresça e que eu venha diminuir. E que prevaleça o que ele quer. Quantas vezes passamos pelas provações e vamos precisar decidir abrir mão. Vamos precisar decidir viver essa renúncia. Não há crescimento se não houver renúncia. Nossa dedicação, ela deve ser consistente a Deus, consolidada. Não pode ser apenas períodos de dedicação. Eu tenho um período que eu estou dedicada a Deus. Seja constante. Consolide a sua dedicação ao Senhor nessa manhã. Deixa ela ser consolidada através da tua fidelidade, através das suas renúncias, da sua entrega. Consolida, faça aliança com Deus nesta manhã. Deus, nada vai impedir de te servir, nada vai impedir de eu viver a minha entrega total para o Senhor. A nossa dedicação, ela precisa, pode trocar. Ela precisa ser consistente. Ela precisa ser consolidada por Deus. E já vamos para o outro. Em primeiro lugar, dedique a sua família a Deus. Será que você está dedicando todos os dias a sua família? Minha família aqui, gente. Vamos dar um aplauso para minha família. Esse é o nosso Deus. Farda estéril, mãe de filhos. Vivi uma esterilidade na minha vida, mas o Senhor me deu uma família. E quando Ele me deu uma família, tudo mudou, né? Sacrifícios precisam ser feitos. Entregas precisam ser feitas. Renúncias para poder ter uma família bonita assim, né? E continuar entregando a Deus a cada dia, para que eles permaneçam no Senhor, para que eles cumpram o propósito de Deus nessa terra. Nós não podemos desistir, mãe. Não desista dos seus filhos. Já cresceu, já sabe o que quer, não. Epa, não. Está dentro da minha casa, não. Eu não vou desistir dos meus filhos, não. Ah, já está grande. Não. Não desista dos teus filhos. Não desista da sua família. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista. Dedique o seu tempo. Dedique o seu amor, a sua lealdade. Dedique a sua vida. Dedique tudo que você tem para ganhar eles para Cristo, para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Né? Através do perdão, através do amor, conforme nós lemos ali no início. O que é a dedicação? A dedicação é o que? Manifestação de apreço, amor. E o
O amor não é somente fazer tudo que os filhos querem, mas é muitas vezes dizer não, muitas vezes ter que corrigir, ter que ensinar, ter que ir contra a vontade deles, ter que ser mais dura, né? Não, para mim ser dura é um pouco difícil, mas eu tenho que ser dura. Tem que ser dura. Não pode. É desse jeito, vai ser dessa forma. Dedique a sua família para Deus. Não mexe com a minha família, me torna uma leoa, né? Seja assim, seja um leão, seja uma leoa. Não permita que o inimigo venha entrar dentro da sua casa. Lute, filho, pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu tio, sua tia, sua avó, não sei com quem você mora, por aqueles que estão dentro da sua casa. Se você é aquele que serve a Deus, a Bíblia fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faça como Josué. Como que Josué fez? Vamos ler lá em Josué 24:15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. O povo estava tudo se desviando. O povo estava levantando outros deuses para si. Ele se levantou: faça como vocês quiserem. Vocês querem servir outros deuses? Vocês querem ter essa postura? Ele falou: escolhei hoje a quem vocês querem, a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, porém, eu sei da minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim Josué se levantou. Ele falou: a minha família, ela pertence ao Senhor. Nada nem ninguém vai tocar, porque eu não vou permitir, em nome de Jesus. Eu vou lutar. Aqui está um intercessor, aqui está um guerreiro, aqui está alguém que vai lutar por essa causa. Então, filho, talvez você pense: eu sou um filho. Quantas vezes eu lutei também pelos meus pais, pelos meus irmãos. Hoje, glória a Deus, eu posso dizer, minha família é de Jesus. Lá em casa é assim: um canta aqui, outro adora ali, outro intercede, outro lê a Bíblia. Eita glória! Mas nem sempre foi dessa forma. Nem sempre. Por quê? Essa foi a família que eu construí, que eu edifiquei, né? Mas a minha família, meus familiares, meus pais, ali ainda não era dessa forma. Minha mãe se converteu, meus irmãos ainda tinham que se converter, e nós tínhamos que lutar. Meu pai era um cristão, mas era um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Então, não estava ali firme, e eu precisei buscar a Deus pela minha família e orar enquanto eu era solteira. E quantas conquistas eu pude ver no meio dos meus familiares. Quantas coisas tremendas que o Senhor fez. Como o Senhor consolidou. Nós temos que ser consistentes. Nós temos que ser firmes em Deus. Convictos naquilo que nós queremos. A minha família é de Jesus, não tem mais ou menos. Meus filhos pertencem ao Senhor. E Josué falou: vocês escolhem o que vocês quiserem, mas a minha casa não. A minha casa vai servir a Deus. Toma posse, igreja, nesta manhã, para a tua família, para a tua casa. Pai, você que é pai, você que é homem, você que é mulher, você que é filho, não importa. Você é a luz dentro do seu lar. Você é a luz dentro da sua casa. Seu chamado deve ser o seu propósito de vida. Amém? Olha uma fotinho antiga aí. Ai, que lindo. Vamos dar um aplauso ao Senhor aí, ó, gente. Meu namorado, ó. Ó, agora a palavra para os jovens. Cuidado com quem você vai namorar. Sabe? Porque o seu chamado, ele tem que ser o seu propósito de vida. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Deus tinha um propósito na minha vida e tinha um propósito na vida dele. Nos uniu e olha, estamos aqui na Igreja da Aliança. Esse propósito começou no nosso namoro. Quando nós começamos a namorar, tinha uns 18 anos aqui, né?
E nós estávamos fazendo, sabe o quê? Tinha acabado o culto. Nós íamos fazer evangelismo. Nós íamos dedicar todo o nosso namoro para Deus. Era evangelismo, era ensaio, era visita para os velhinhos, junto com meu sogro. E estávamos ali prontos. O nosso namoro, ele foi dedicado para Deus. Foi dedicado. Quando o Júnior chegava lá em casa, vamos nos consagrar ao Senhor. Vamos namorar, vamos consagrar, vamos orar pela África. Alex está aqui, né? Cadê o Alex? Ah, foi embora, que pena. Alex lembra dessa época. Então, Vívia lembra também. Vívia pegou meu namoro, meu tempo de namoro. Então, Josélia também pegou meu tempo de namoro. Ih, só tem gente antiga, né? Noemi também, misericórdia. Então, no nosso namoro, o nosso namoro era dedicado para Deus. Eu não aceito que você comece a namorar e vai se desviar do teu chamado. Como assim? Pelo contrário, um fogo tem que arder mais ainda dentro do teu coração. Você não vai começar a namorar e acabou tudo? Como assim? Não, agora é que começou o propósito da tua vida. Agora tem que ser mais intenso do que antes. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, menina, menino, vigia aí nesse namoro. Porque senão você vai para laços e embaraços. Você vai acabar indo para lugares que não é o propósito de Deus para a sua vida. E isso é muito ruim. Então, o seu chamado, ele deve ser o seu propósito de vida. Sabe? Tudo tem que ser alinhado de acordo com a vontade do Pai. De acordo com a vontade de Deus. E se não é, eu não quero. Eu renuncio a esse relacionamento. Porque ele não está dentro dos propósitos de Deus. É difícil renunciar, mas é necessário. Se esse relacionamento não pertence a Deus, eu tenho que abrir mão. Sabe? Deus une propósitos. Ele te chamou e Ele deseja que você se alinhe com Ele. Porque os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus, eles são mais elevados. Nós temos um pensamento assim. Mas o que Deus pensa para nós são coisas grandiosas, coisas maravilhosas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente humana. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Você tem um chamado de Deus na tua vida. Deus te chamou com um propósito. Descubra qual é esse propósito. 2 Pedro 1,10 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Então, é no serviço, é dentro do propósito, é dentro do chamado que eu me realizo, que eu me fortaleço em Deus, que eu cresço na presença do Senhor. Não é enquanto eu estou dormindo, enquanto eu não quero nada, enquanto eu quero só ficar no confortável, enquanto eu não quero viver uma entrega. Não é nessa hora que o chamado e o propósito de Deus vai se revelar. Ele se revela à medida que você se entrega, à medida que você se dedica, à medida que até que nada vai se importar mais para você. É tudo para Ele, como nós cantamos aqui. À medida que nos entregamos, nos lançamos, não estamos mais preocupados com nós mesmos. Estamos preocupados com o reino de Deus. E ele fala assim: procurai cada vez maior confirmar a vossa vocação. E ela vai sendo confirmada dia após dia. À medida que vamos crescendo, sendo aperfeiçoados em Deus. À medida que nos entregamos, sabe, na causa do nosso Deus. Para aquele propósito que Ele nos chamou. E aí vamos nos lançando. E vamos crescendo. E vamos avançando. Conforme a palavra fala. Pois desta maneira é que você será amplamente suprida. E a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor já te chamou com um propósito. E isso faz parte, sabe, do seu passaporte para o céu. No céu nós teremos o nosso galardão. Nós teremos a nossa recompensa. Então nós precisamos entrar dentro desse chamado.
E à medida que nos dedicamos, nós já sabemos o que é. Já sabemos o que Deus quer de nós. E por que não nos entregamos? Muitas vezes o que está faltando é a dedicação. Já sabemos de tudo, mas quando para nessa parte aí, não queremos nos dedicar. Não queremos nos entregar. Não queremos sacrifícios. Não queremos, renúncia. Não, eu só quero até aqui, porque até aqui está confortável. E o Senhor te chama para ir além. O Senhor te chama para ultrapassar, os seus limites, porque é aí que nós dependemos dele. É aí que vem o revestimento. É aí que a nossa fé cresce. É aí que vem a nossa dependência do Senhor. Quais as decisões você pode tomar hoje para uma maior dedicação? Eu coloquei, reflita, mas não precisa responder. Quais as suas decisões? Eu quero que você pense aí. Qual decisão você pode tomar hoje para uma maior dedicação a Deus? Existem decisões que são cruciais na nossa vida. Não adianta, nós vamos precisar tomar aquela atitude para que possamos ser mais intensos na nossa entrega, para que possamos viver o real chamado, o real propósito, para que possamos nos dedicarmos àquilo que o Senhor nos chamou, nos dedicarmos à sua obra, nos dedicarmos aos seus propósitos. Será que estamos deixando a maior prioridade da nossa vida indo após ídolos? Muitas vezes nós estamos deixando outras coisas ocuparem o nosso coração. Muitas vezes nós estamos presos, Internet, eu coloquei aí internet, Celular. É uma bênção, pode ser utilizado para muita coisa, para o trabalho, para muita coisa, mas pode ser também um canal para você desviar totalmente daquilo que Deus tem para você. Se isso se torna um ídolo na sua vida, se isso se torna o primeiro lugar, acabou. Será que estamos deixando a maior prioridade da nossa vida? Nós temos que refletir. Muitas vezes deixamos família, nem a nossa família pode tomar o lugar de Deus. Nosso trabalho, nossas vaidades, como eu falei, redes sociais, internet, nada dessas coisas pode tomar o primeiro lugar do nosso coração. Nosso coração precisa ser dele. É ele que deve ser adorado. Nossas emoções, as paixões do mundo. Porque a palavra fala assim, fugir das paixões da mocidade. Cuidado, as paixões aí. Então as paixões muitas vezes não são rapazes ou moças, mas muitas vezes são coisas que nós passamos a ter como prioridade, como melhor até do que Deus. Estamos nos dedicando mais tempo para outras coisas do que para Deus. Dedicando mais tempo, mais horas na internet, mais horas no celular, mais horas, fazendo algo, do que priorizando a presença de Deus, do que, eu não posso ir à igreja porque eu tenho as minhas prioridades. Meu amado, as tuas prioridades precisa ser o Senhor em primeiro lugar. Precisamos primeiro fazer a vontade de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A palavra fala, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser nos acrescentadas. O que o Senhor falou para Marta? Marta, uma coisa necessária só. Uma coisa só. Maria escolheu a boa parte. Então nós temos como igreja prestar atenção. Onde que nós estamos desprendendo mais tempo? E às vezes a gente fala, não tem tempo, estou sem tempo. Mas estamos nos dedicando a tudo. E não sobra tempo para Deus mais. Porque a gente tem tanta coisa para fazer, mas a gente não sobra um tempinho para nos dedicarmos a Deus. Nos dedicarmos dentro daquilo que Ele nos chamou. Ele nos chamou e Ele tem um propósito. E Ele deseja nos usar. E Ele deseja mover o sobrenatural, cumprir. Ele deseja derramar da glória dEle. Será que nós estamos levantando ídolos no nosso coração?
Estamos amando mais o mundo do que amando a Deus. Vamos lá, Jeremias vai falar sobre isso. Jeremias 2,5 diz assim: assim diz o Senhor Deus, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não moravam homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrados nela, vós contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Jeremias está falando do povo que havia se desviado dos seus princípios. E ele fala: que injustiça eu cometi, para vós se desviarem assim de mim, para eu não ser mais o seu Deus, para eu não ser mais a sua prioridade. O que eu fiz para que vocês se afastassem de mim? E quantas vezes estamos dentro da igreja, mas estamos afastados da nossa maior prioridade, que é o Senhor. Muitas vezes vamos e voltamos da igreja, mas o nosso coração está longe. Nossos lábios honram ao Senhor, mas o nosso coração está distante. Nós estamos amando outras coisas e não estamos amando aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, aquele que nos deu tudo, que nos abençoou, que transformou a nossa vida, que nos deu aquele emprego abençoado, aquele carro, amém? Recebe aí, aquela casa linda, amém? Recebe aí para você, aquele que nos deu tudo. E aí estamos confortáveis, aquela casa de praia, amém? Olha, dinheiro na conta, Deus deu tudo. E o nosso coração se afastou. Não, o nosso coração é dele. A nossa dedicação é dele. A nossa vida é para ele. É com ele que eu quero gastar a minha vida. Eu não quero me esquecer do Senhor. 2 Coríntios 12:15, Paulo diz assim: eu de boa vontade. Fale comigo, eu de boa vontade. Tem que ser de boa vontade. Não pode ser de má vontade. Ai, tem que ir para a igreja. Ai, tem que limpar essa igreja. Ai, tem que ir para o culto da manhã, pastora Cris. Oh, misericórdia. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. De boa vontade, eu quero falar para o Senhor nessa manhã. Será que você também pode dizer: eu de boa vontade, eu quero me gastar para ti, Jesus, nesse culto, Senhor. Eu quero dizer para ti: eu de boa vontade, eu quero dedicar os meus dias, quero dedicar a minha vida. E ele falou: eu de boa vontade me gastarei. Será que nós vamos poder gastar os nossos dias? Gastar no serviço. Eu me lembro que quando eu me converti, tinha uma canção. Eu tinha 12 anos, eu não entendia aquela canção, hoje eu entendo. E ele falava assim: tudo que eu tenho, no serviço eu gastarei. No serviço do meu rei, minha vida eu entregarei. Era essa canção que cantava na minha época. E eu ficava ouvindo aquela música, né? Os coroinha cantando. Coroinha de não sei quantos anos, 40 anos na igreja. Eu tinha acabado de me converter. E eu falava: meu Deus. E eu amava essa música que fala assim: no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz e santidade tem quem ama ao meu bom rei. Eu falei: Deus, eu quero gastar a minha vida também. Eu quero gastar os meus dias. É bom falar aqui no culto, mas no dia a dia é doído. No dia a dia é sacrifício, é renúncia. Gaste o seu tempo, sua vida, seus talentos em dedicação ao Deus que é digno de receber glória e força e honra. Você é capaz. Coloquei umas voluntárias lindas aqui. Olha essa aqui linda, gente. Vamos dar um forte aplauso por esses voluntários aqui. Tem muito mais nessa igreja, mas eu digo para você, você é capaz também.
nós somos capazes de dedicar a nossa vida ao Senhor. E eu quero que você fique de pé nesta manhã em nome de Jesus.